Boa tarde, hoje, sexta-feira, 9 de maio de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Um jovem do Rio Grande do Norte também jogou o vaso sanitário na cabeça do torcedor pernambucano. Alunos de uma escola estadual estão há mais de 2 anos sem aula de matemática. Henrique Cobra, ministro Inclusão do Aeroporto de Mossoró, nos investimentos do governo federal. O vice-governador e dirigente estadual do PSD, Robinson Faria, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora no RN Acontece. O norte rio-grandense Luiz Cabral de Araújo Neto foi preso ontem no município de Monte das Gameleiras, região agreste do estado, quando chegava do trabalho. Ele é acusado de jogar um vaso sanitário do torcedor pernambucano que morreu na última sexta-feira. Luiz Cabral não reagiu à ordem de prisão dos policiais pernambucanos e confessou ter arremessado um dos vasos sanitários que vitimou o torcedor do esporte no estádio do Arruda. Outro torcedor também se apresentou à polícia ainda ontem. Já são 3 pessoas presas por conta deste crime que chocou o torcedor brasileiro e teve repercussão internacional. Luiz Cabral é integrante da torcida do Santa Cruz, chamada Inferno Coral. E na casa dele foram apreendidas várias camisas da torcida organizada. Ele foi levado para Pernambuco, onde ficará à disposição da justiça. Os acusados do assassinato do advogado Antônio Carlos de Souza Oliveira ainda aguardam julgamento. O crime ocorreu há 1 ano. 1 ano após a morte do advogado Antônio Carlos de Souza Oliveira, executado a tiros em 9 de maio do ano passado, os 4 acusados do crime ainda aguardam julgamento. O processo está em fase de instrução criminal, aguardando alegações finais para que o juiz Ricardo Procópio, da 3ª Vara Criminal de Natal, faça a pronúncia da sentença e defina quem sentará no banco dos réus. Findamos a instrução criminal, estamos aguardando apenas as alegações finais do defensor público com que tange ao executor do assassinato do Antônio Carlos, que é o Luquinha, o Lucas Daniel. Eu não vejo uma outra sentença que não seja de pronúncia. Existe robustez, provas concretas, minuciosas, com muito, mas muito claro, diante da instrução criminal, a participação efetiva de todos os envolvidos. Certamente será uma sentença de pronúncia. O advogado de acusação diz que a expectativa é que os 4 acusados sejam pronunciados e levados a júri popular. Segundo ele, isso só deve acontecer no próximo ano. Porque no momento da pronúncia, as defesas terão acesso aos autos e certamente deverão recorrer. Se eles recorrerem, chama-se um recurso em sentido estrito junto ao Tribunal de Justiça. Se eles recorrerem, esse júri deve acontecer apenas lá para meados do ano que vem. Vamos trabalhar no intuito de galgarmos a pena máxima. O advogado Antônio Carlos de Souza Oliveira foi assassinado no bairro de Nazaré, zona oeste de Natal. De acordo com as investigações, o crime está relacionado com uma disputa por terras no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A diretora do ITEP, Raquel Taveira, só respondeu hoje às denúncias do Sindicato dos Policiais feitas à imprensa há 2 dias. Durante a coletiva de imprensa, a diretora do Instituto, no cargo há 120 dias, falou sobre os problemas vividos pelo ITEP ao longo de décadas, como faltas de profissionais, de material de trabalho e irregularidades administrativas. Por mais de 1 hora, Raquel Taveira apresentou as soluções que vem buscando para resolver, por exemplo, a instalação de equipamentos enviados pelo governo federal há 3 anos e que continuam encaixotados por deficiência da rede elétrica do prédio do Instituto na Ribeira. A diretora disse que um estudo está sendo feito para a instalação de uma subestação orçada em R$200 mil. Além disso, a diretora da unidade técnica anunciou que já está em tramitação a contratação de novos funcionários em caráter de urgência. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira. A Tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal, Estado tem 1.565 poços perfurados e não instalados. O governo do estado concluiu o plano emergencial de fornecimento hídrico para as 46 cidades que mais sofrem
com a estiagem. Poços artesianos são a principal solução apontada em curto prazo. Hoje, o Rio Grande do Norte tem 2.010 desses equipamentos instalados que ajudam o sistema de abastecimento em vários municípios. Outros 1.565 estão perfurados há anos, possuem água e nunca foram instalados para beneficiar a população nesse momento de seca. A tribuna também dá destaque aqui uma belíssima foto de Jair Rodrigues, um dos shows dele, o mensageiro da alegria. Jair Rodrigues morreu ontem, aos 75 anos, mas deixou a alegria e a irreverência comuns em suas apresentações. Olha a foto que ele tirou no palco aqui. Vamos mostrar a foto. Ele de cabeça para baixo aqui, o grande Jair Rodrigues, que foi enterrado agora de manhã em São Paulo. Novo Jornal destaca aqui a informação sobre o torcedor do Rio Grande do Norte que se envolveu ali no crime em sexta-feira passada do torcedor do esporte, Descarga Potiguar. Nascido em Nova Cruz e agente de saúde em Monte das Gameleiras, Luiz Cabral Neto confessou ter atirado o vaso sanitário que matou o torcedor no Arruda. É o destaque do Novo Jornal. Veja a seguir, alunos na escola estadual estão há mais de 2 anos sem aula de matemática. Eu volto em instantes com a RN Acontece. Sem professor, os alunos na escola estadual estão há 2 anos sem aula de matemática. Veja na reportagem. As páginas do caderno revelam uma menina estudiosa. Yasmin está no 7º ano. Faz questão de mostrar as anotações que faz durante as aulas. Entre as páginas escritas estão várias que nunca foram usadas. Uma parte do caderno que ela não gostaria de mostrar. O branco das páginas denuncia a ausência de professor. Tudo vazio, nós não escrevemos nada, nenhum número 1 a gente escreveu nesse caderno de matemática. O último contato dos alunos com o professor da disciplina foi no início de 2013, período em que a atual diretora da escola era quem dava aulas. Desde o ano passado a gente requisita professor e não chega à Secretaria de Educação. Mais precisamente a 2ª Dired, a qual nós somos ligados, diz que não tem professor de matemática. A escola estadual Professora Maria Araújo fica numa pequena comunidade chamada Pium, localizada no município de Parnamirim, região metropolitana de Natal. Aqui estão matriculados hoje 541 alunos. Desses 169 estão sem aula de matemática. Estudantes como Érica, que sonham um dia ser engenheira. Engenharia civil é cálculo puro, né? Então, assim, é muito complicado. Tem que ter a base. E sem a base, você não faz nada, né? Sem professor, os alunos ficam pelos corredores da escola. Aproveitaram o tempo livre e a criatividade para fazer cartazes. Neles, as crianças escreveram contas matemáticas com resultados errados. E aí que adianta ter a escola todinha aqui inteira se não tem o professor de matemática? O problema é ainda mais grave. Os alunos estão passando de ano mesmo sem nunca terem tido uma aula da disciplina. A gente aplicou no 9º ano algumas atividades e emitimos uma nota para não prejudicar as crianças. Esse foi o objetivo. A nota não foi dada pela nota. Fizemos algumas atividades, poucas é verdade, para poder dar a nota das crianças. Eles tiveram que dar nota para todo mundo, porque não teve matemática, daí como é que o boletim ia sair aprovado? A falta de professores é um problema que afeta as escolas de todo o Rio Grande do Norte. Segundo o secretário adjunto estadual de Educação, a rede composta por 670 escolas tem um déficit de 460 professores. Há disciplinas que, por mais que a gente faça o concurso ou a seleção simplificada, elas ainda vão ficar com lacunas, porque não existe esse profissional no mercado. Então precisamos fazer esse reordenamento para redistribuirmos esses professores e assim suprirmos as necessidades que vão surgindo. Olha, uma coisa dessa não tem explicação. Isto é um absurdo. Uma escola que não oferece um professor de matemática para os alunos. 2 anos, gente, que demora dessa reordenação e não resolve um professor de matemática para os alunos dessa escola aí de Pium. Isto é um absurdo, isto é inaceitável. O que esperar do futuro destes jovens, hein? Olha, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, do PMDB, presidente da Câmara dos Deputados, correu atrás da notícia que aponta Mossoró fora do programa de investimentos
do governo federal no setor dos aeroportos regionais. Como noticiamos esta semana, os aeroportos de Mossoró e de Caicó ficaram de fora do programa de investimento em logística do governo federal. O governo de Dilma vai priorizar os aeroportos geridos pela Infraero, a empresa de infraestrutura aeroportuária. Campina Grande, na Paraíba, Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro do Norte, no Ceará, Imperatriz, no Maranhão, Parnaíba, no Piauí e Ilhéus, na Bahia. Pois bem, Henrique Alves, do alto de sua cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, pegou o telefone e ligou para o aliado Moreira Franco, ministro da Secretaria de Aviação Civil, para cobrar os investimentos no aeroporto de Mossoró. Moreira, que deve o cargo aos esforços da cúpula do PMDB, comunicou formalmente que o aeroporto de Mossoró será incluído no programa. No documento encaminhado a Henrique Eduardo Alves ontem, após as cobranças, o ministro informa que em janeiro deste ano, representantes da empresa projetista Progen Planoei estiveram na cidade de Mossoró para avaliar os aspectos técnicos da obra. Esse estudo de viabilidade técnica foi concluído em março e a Secretaria de Aviação Civil já encaminhou ao Banco do Brasil a autorização para a execução do estudo preliminar. Depois de concluído o estudo preliminar, o estudo será elaborado o anteprojeto e iniciada a licitação das obras. Observem que tudo está no plano dos estudos. Ainda não há uma certeza da licitação e da liberação de recursos para a obra em Mossoró. São estudos, planos. Nenhuma palavra sobre a pista de pouso em Caicó. Vamos acompanhar este assunto porque num ano eleitoral os políticos costumam anunciar benfeitorias que não saem do papel. Deus queira que estejamos errados desta vez. No próximo bloco eu vou entrevistar o vice-governador Robinson Faria, pré-candidato ao governo do estado e dirigente do PSD. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O PSD ainda comemora a vitória no pleito suplementar de Mossoró. A segunda cidade do estado, Francisco José Júnior, filiado ao partido, venceu a eleição contra os grupos tradicionais da política do estado. O PSD, que tem Robinson Faria como candidato ao governo do estado, pré-candidato no caso, acredita que a vitória de Silveirinha pode sinalizar a rejeição do eleitor ao acordão que está sendo engendrado pelo PMDB. O convidado hoje é o vice-governador Robinson Faria, pré-candidato ao governo do estado. Boa tarde, Robinson. Boa tarde, Diógenes. Muito obrigado pelo convite. O que é que representa a vitória de Silveirinha e até que ponto esta vitória do PSD em Mossoró pode influenciar no pleito estadual? Diógenes, toda eleição, independente de quem ganhou, existe uma leitura das urnas. Qual o recado das urnas que a população oferece à sociedade para depois se ter uma reflexão? A vitória de Silveira, primeiro pelo seu talento, né? Primeiro pelo candidato. Ele ganhou a simpatia, teve um discurso de modernidade, assumiu a prefeitura, deu conta do recado, inaugurou a UPA. Em pouco tempo mostrou que ele tinha uma condição de gestor. Então ele foi um gestor testado e, como diz no seu slogan lá, testado e aprovado. O senhor acredita que os 4 meses de interinidade fizeram diferencial? O credenciou, fizeram, sem dúvida alguma. Isso é claro, o povo gostou da sua forma de ser um gerente, um gestor, dentro do que Mossoró esperava. Além disso, a vitória dele foi uma vitória incontestável. Venceu em todas as urnas contra uma candidata forte. Larissa é uma candidata forte. Mesmo na situação de indeferimento de candidatura de Larissa, os votos dela foram considerados nulos. Mas ela teve o direito de ser candidata e teve o direito de ser votada. Tanto é que o eleitor dela votou nela. Então, a Larissa era uma candidata forte, né? Uma deputada estadual atuante, uma pessoa digna, uma pessoa que não tem o que se falar dela. Mas Mossoró não queria mais votar nesses grupos tradicionais. E olha que ela teve no seu palanque o reforço
do presidente do PMDB, do senador Garibaldi, da ex-senadora e ex-governadora Vilma de Faria e o deputado João Maia, ou seja, esse grupo que hoje já se apresentou ao Rio Grande do Norte com uma chapa já lançada, estava todo no palanque de Larissa. E coincidência ou não, Diógenes, foi a pior performance de Larissa em todas as suas 4 tentativas de ser prefeita de Mossoró. Mas o senhor atribui a este apoio, desta liderança? E aí que vem, eu acho, a tradução, a leitura das urnas de que Mossoró deu um forte recado ao Rio Grande do Norte que quer mudança na política estadual. Mesmo diante do alto número de votos de abstenção nulos, você acredita mas que ele teve uma vitória com mais de 30 mil votos de maioria, a votação a maior que já houve em Mossoró para um candidato. E entendo que essa vitória de Silveira foi um recado que o Rio Grande do Norte, a partir de Mossoró, quer mudança. E mudança contra justamente as forças tradicionais, contra as famílias tradicionais. O senhor tem ideia do que vai enfrentar pela frente aí? O PMDB, juntamente com o PSB, PR e outros partidos, está reunindo aí um grupo de quase 20 partidos. Isso não desestimula, não desanima? De forma alguma, Diógenes. Eu sempre tive uma marca na minha carreira política. Primeiro da simplicidade, da serenidade, mas, por outro lado, uma marca muito forte da ousadia. Eu só gosto de ousar, eu gosto de inovar. Você trabalhou comigo na Assembleia, fomos parceiros, uma parceria que deu certo e que fizemos grandes resultados para a sociedade. Inauguramos a TV, depois a TV aberta, você foi um grande colaborador e nós transformamos uma casa legislativa numa casa totalmente diferente, uma casa inovadora, com projetos audaciosos como a TV Assembleia, a primeira do Norte-Nordeste, depois a TV aberta, a segunda do Brasil, o Instituto de Qualificação de Cursos, que até hoje está funcionando, a Assembleia Itinerante, a Assembleia Cidadã, a Assembleia Jurídica, a Assembleia Cultural, ou seja, transformamos a nossa casa na casa que virou o principal palco de debates da sociedade civil do nosso Estado. Então foi uma inovação. Então eu gosto da ousadia, eu gosto de ousar. Eu sei que você falou aí de um palanque que até a população já está chamando de um super acordão, né? Eu diria que esse é o maior acordão da história política do Rio Grande do Norte. Um acordão que reúne PMDB, reúne PPS, reúne PSDB, reúne PSB, reúne... Muitos partidos, são quase 18 legendas, né? PR de João Maia, o DEM, que também vai fazer parte através da nominata de deputado federal estadual, ou seja, é uma mistura, um palanque que tem 3 candidatos a presidente da República, né? E lá tem uma parte que apoia Dilma, outra parte que apoia Aécio e outra parte que apoia Eduardo. Então, não há nenhum assim, um pensamento, uma unidade, né, de pensamento nesse palanque. Está sobrando algum apoio? É um palanque de muita contradição. Está sobrando algum apoio nos municípios para o PSD tentar convencer e conquistar? Diógenes, quando eu busquei me tornar pré-candidato, ainda não sou candidato, hoje eu estou aqui com você como pré-candidato a governador, eu busquei uma caminhada que eu diria uma caminhada de muito sonho, né, uma caminhada de muito sonho e de muita ousadia. Eu fui buscar essa condição de me tornar pré-candidato conversando com as pessoas, não com os partidos, com os políticos tradicionais. Eu queria me tornar um candidato a governador, mas um candidato a governador que buscasse essa ressonância, esse apoio na rua. E eu fui buscar na rua. Eu visitei feiras, eu passei 4 anos morando praticamente dentro de um carro, visitando hospitais, delegacias de polícia, conversando com os servidores, com os segmentos, com agricultores, com o agronegócio, com o setor produtivo, com o trade turístico. Eu fui buscar esse respaldo para ter uma legitimidade de poder me apresentar ao meu partido ou aos demais partidos que confiassem nessa nossa caminhada, mas tendo esse respaldo da rua. Não estou dizendo que o senhor falhou na relação, nas conversas com os partidos? Porque o senhor buscava também o apoio eu busquei, do mas de legenda. Hoje eu sou um pré-candidato, não é por ter um padrinho forte ou por ter uma madrinha forte.
Hoje eu sou candidato porque eu consegui ser o nome da resistência. Robson Faria representa hoje a resistência, né? Eu estou evitando, Diógenes, que o Rio Grande do Norte não tenha apenas uma eleição por aclamação, por um WO. Em razão da minha resistência, vamos ter uma eleição democrática, com debate, onde vamos poder discutir a saúde, a segurança, a geração de emprego. Mesmo sabendo das dificuldades. Pouco tempo na TV. Eu não tenho umas dificuldades, eu não tenho esse super paredão que está contra mim. Eu confio no debate, eu confio na sensibilidade e confio muito na mudança. Acho que a mudança é um sentimento muito forte. Alguns ainda não querem enxergar, mas Mossoró já mostrou o primeiro sinal. Como estão as conversas com o PT? O PT já realizou seus encontros municipal, estadual, a coisa já passou da fase do namoro, é noivado? Quando é que sai o casamento? Não, já é casamento, porque o PT já fez uma plenária, sábado retrasado, onde todos os diretórios do PT no estado inteiro deliberaram, cada um votou, homologando o apoio do PT à pré-candidatura do nosso nome. Então, noivado, porque o casamento só vai vir com as convenções partidárias. Mas essa, de acordo com o organograma, com o estatuto do PT, essa plenária se equivale a uma convenção. Já decide, né? Já decide, já é só, a convenção vai apenas homologar. Então, hoje, o nosso nome já é o pré-candidato, não só do PSD, mas o pré-candidato também do PT. O PT é um grande parceiro. É um grande partido. Aqui muito bem tem uma deputada Fátima, uma educadora, uma mulher atuante, deputado mineiro. Então é um partido que tem uma militância extraordinária e que eu estou muito feliz com essa parceria. Alguns até comentam que existe crise. Não existe crise. Existe apenas uma diretriz que o PT, sempre na sua história, você sabe disso, você é jornalista, é bem informado, o PT nunca coligou-se na chapa de deputado estadual e nunca nos prometeu. Apenas nós tentamos, com a argumentação, que coligasse conosco na nossa nominata de estadual. Mas os deputados estaduais do PSD ainda não estão convencidos e querem a aliança ampla. Na majoritária está tudo ok, mas ainda há esse ruído para deputado federal. Para deputado federal também já está coligado. Está tudo ok. Mas o diálogo continua. Independente disso, estamos também dialogando com outros partidos que ainda não têm a sua decisão da nominata estadual, que poderão também se coligar com o PSD para deputado estadual. Quem o PSD está conversando? Estamos conversando com uns 4 ou 5 partidos. Né? O senhor poderia declinar os nomes? Posso falar. Estamos conversando com o PCdoB, estamos conversando com Solidariedade, estamos conversando com o PTB, estamos conversando com o PSDC e outros partidos que também estão conversando conosco. Para formar essa nominata. Para formar uma nominata, e eu lhe garanto que o nosso partido, o PSD, irá eleger pelo menos 3 deputados estaduais. Mas não tem, isso já está também definido, a aliança com o PT para deputado estadual, para a Assembleia Legislativa. Poderá até que haja uma evolução, por enquanto não, mas poderá ser que lá na frente o PT, vendo essa nominata crescer e ter uma nova um novo direcionamento, que achar que poderá ficar todo mundo num bloco só, que seria o ideal. Mas não é por conta disso que existe crise, até porque o ruim é quando você promete uma coisa, você acerta e você quebra o compromisso. Não houve quebra de compromisso. O PT nunca prometeu, a possibilidade de abrir a possibilidade de aliança. Ele nunca prometeu, ele disse que poderia até submeter ao partido, para o partido opinar, mas nunca nos prometeu. É importante ressaltar isso. Nunca houve essa promessa do PT de se coligar para deputado estadual com o nosso partido. Mas é um partido que sempre aceita uma sugestão e submete a uma votação. Vice-governador Robson Faria, a governadora Rosalba, ela administra hoje o Estado por conta de uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral. Ela enfrentou 2 cassações no TRE. Até que ponto existe a expectativa de o senhor assumir o governo e até que ponto assumir o governo neste momento de pré-campanha seria bom ou não para o pré-candidato Robson Faria? Eu confesso que eu nunca pensei nisso, né? Eu não fico pensando nessa possibilidade. Até porque o meu foco... É possível, né? É possível, é lógico, né? Uma coisa plausível, eu não posso aqui desconsiderar. Mas, se o vice-governador, quando você se elege, você sabe que você é um cargo de expectativa. Então, em qualquer ausência
do governo do titular, você tem que estar pronto para assumir o cargo de governador. Eu me considero pronto para assumir, tanto é que eu sou candidato a governador, então eu me sinto preparado, mas esse é um assunto da justiça, do âmbito da justiça, não cabe a mim nem opinar a parte jurídica, debruçar sobre essa discussão jurídica, mas se vier acontecer, se o TSE lá em Brasília resolver realmente afastar a governadora em caráter definitivo, é lógico que eu assumirei o governo do estado e darei, né, o tom do que eu penso do Rio Grande do Norte. Robson Faria, qualquer que seja o eleito em outubro, terá um grande desafio pela frente. O estado vive uma crise institucional, uma crise financeira, de representatividade. Como é que o senhor pretende enfrentar, caso eleito, todos esses problemas? Porque muitas das respostas que dá a sociedade será do ponto de vista negativo. O que é que o senhor tem? Qual é a sua expectativa? É um grande desafio e eu acho que não há motivo também de ter esse receio de assumir o governo do estado. A Paraíba aqui do lado, Diógenes, vamos aqui falar um pouco de número, tem uma arrecadação anual de 2 bilhões de reais menor do que o nosso estado, a menos que o Rio Grande do Norte. Preste bem atenção, 2 bilhões. E tem uma população a mais de 1 milhão de pessoas. Veja quanto custa 1 milhão de pessoas a mais para o estado ter de custeio, de previdência, de pagamento, de despesas, de saúde, de educação, com 1 milhão de pessoas a mais. E eu estive lá na Paraíba, a Paraíba está crescendo bastante, o turismo está disparando. Ou seja, o que está faltando aqui, o que sempre faltou aqui no Rio Grande do Norte, foi gestão, foi planejamento e também a soberba da falta do diálogo com a sociedade civil organizada. O turismo é o maior exemplo disso. O Rio Grande do Norte está perdendo o turismo, por quê? Porque o estado não faz uma parceria com a cadeia produtiva do turismo. Todas as nossas cadeias produtivas do Rio Grande do Norte, da fruticultura, do turismo, do artesanato, do agronegócio, estão sem parceria. O estado tem um papel de fomentador. Na hora que tivermos um governo que vai dialogar, que vai restabelecer o diálogo com essas cadeias produtivas, vamos ter um salto muito grande em nossa economia. O setor que mais... Não teme o desafio? Eu não temo, não temos. Temos um estado viável, potencialmente muito mais rico, com muito mais potencial do que a Paraíba, e vamos crescer. Vamos fazer uma grande pactuação, convocar os sindicatos, que eu me dou muito bem com eles. Vamos pactuar, conversar com os demais poderes e vamos pensar, porque a construção do estado, ela nasce a partir da sociedade. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença do vice-governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, aqui no nosso programa. Obrigado, Robson, e vamos aguardar a campanha, convenções, e vamos conversar mais. Lembrar você que a Band vai fazer os debates, como sempre faz tradicionalmente. O primeiro debate sempre é da Band, não só na campanha estadual, mas também na presidencial. Aguarde agosto. A todos um bom dia. A gente vai, aliás, boa tarde, né? Vocês vão ficar com Boa Tarde Cidadão, do Robson Carvalho, e eu volto na segunda-feira aqui no RN Acontece da Band. Até lá.